Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 10 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade que é tanto de português quanto de matemática eram no mesmo livro, né? O EMAI e o Ler e Escrever que ficam juntos aí na mesma apostila. Primeiro a gente vai trabalhar em matemática um pouco de fração e probabilidade e depois a gente vai trabalhar aqueles contos de assombração que a gente começou a estudar, tá? Lembra da velha de um olho só, do quarto misterioso, do tear? Aquele conto que achei que não deu medo nenhum, que foi meio bizarro? Então, esses são esses contos que a gente vai trabalhar aí no Ler e Escrever. Então, vamos começar pelo EMAI, né? Página 67 e 68. Frações e probabilidade. Vamos lá. Na classe de Marcos, foi feita uma votação sobre os times preferidos. Todos os estudantes votaram, veja o resultado. Então, a gente tem aí os times do estado de São Paulo, né? Corinthians, Ponte Preta, Palmeiras, Guarani, Santos e São Paulo. E os votos aí da turma, quem torce para qual time? É engraçado porque é bem real isso, né? A maioria é corintiana, não sei por quê, tá? A professora de vocês é santista, porque Corinthians, Deus me livre, né? Mas vamos lá para as atividades, né? De acordo com esses resultados, complete as afirmações. Nessa classe, quantos dos 35 estudantes são corintianos? Quantos? Nossa, 35 alunos. Essa sala deve ficar lotada, né? 35 estudantes. Bom, a gente viu aqui na tabela que são 8, né? Que torcem para o Corinthians. Então, 8 alunos em 35 torcem para o Corinthians. Probabilidade aí, tá? 8 de 35. Então, a fração fica 8/35. Você vai completar colocando o número 8 aqui. 8 dos 35 estudantes são corintianos. Nessa classe, quantos alunos, né, de estudantes são pontepretanos, tá? Então, vamos lá, e você tinha que completar todas as informações. Então, a gente sabe que na sala tem 35 estudantes, né, que é o total. Quantos são pontepretanos? Ó, quem torce para Ponte Preta é pontepretano, eu nem sabia. Aqui, são 5. Então, 5 dos 35, né? 5 dos 35 estudantes são pontepretanos. Ou seja, 5/35 avos, tá? 5 sobre 35. Em fração, a gente representa essa quantidade aí dos pontepretanos como 5/35 avos. Nessa sala, 6 dos 35 estudantes são. 6 está aqui, ó, são santistas. Ainda bem que tem menos gente que torce para o Palmeiras e para o Guarani do que o Santos, né? Porque geralmente o pessoal brinca que o Santos não tem muita torcida, né? Mas nessa turma, 6 são santistas, tá? Vocês têm que lembrar que o Neymar e o Pelé saíram do Santos, hein, gente? É um time maravilhoso. 6 alunos torcem para o Santos, tá? Então, aqui eu tenho que colocar o nome do time, né? Santos. Opa, deixa eu voltar lá, né? 67. Que eu apertei outro botão aqui sem querer. São Santos. Quem torce para o Santos é Santistas, tá? 6 dos 35 estudantes são santistas. Ou seja, em fração, 6/35 avos. Nessa classe, quantos dos estudantes são São Paulinos? Tá? 9 São Paulinos. Então, 9 dos 35 são São Paulinos, ou seja, 9/35 avos. Se nessa classe for sorteado o ingresso para o jogo de futebol, é mais provável que o ganhador seja torcedor de que time? Por quê? Bom, pessoal, a gente sabe que tem 35 alunos. Desses 35, 8 são corintianos, 5 são pontepretanos, 4 são palmeirenses, 3 torcem para o Guarani, 6 são santistas e 9 torcem para o São Paulo, são São Paulinos. Então, dessa forma, a probabilidade de um ganhador ser de um time, ela vai de acordo com a maioria.
qual desses times tem mais torcedor? Porque a que tem mais quantidade de torcedores tem a maior chance de ganhar esse ingresso, porque fazem maior parte das pessoas da turma. Então, a gente tem 8 corintianos, 5 ponte-pretanos, 4 palmeirenses, 3 do Guarani, 6 do Santos, 9 do São Paulo. A maior quantidade são os alunos que torcem para o São Paulo, são 9. Então, a maior probabilidade é que um São Paulino ganhe o ingresso. Por quê? A maioria dos alunos são São Paulinos, tá? Então, vamos lá. A probabilidade quer dizer isso, tá, gente? Quer dizer a chance, tá? A probabilidade é de que o ganhador seja um São Paulino, tem hífen, São Paulino, pois na turma o time que possui mais torcedores é o São Paulo. A chance é de 9 em 35, tá? Ou 9,35 avos, tá? Então, existe a chance ali em 9, se sorteassem lá 35 vezes o ingresso, que é a quantidade total que tem, a chance é de 9 de um São Paulino ser ganhador do ingresso, porque tem 9 alunos que torcem, é a maioria. Então, o ganhador ser um São Paulino, a chance é muito maior do que ele ser um corintiano. Por quê? Tem 9 pessoas que torcem para o São Paulo e 8 pessoas que torcem para o Corinthians dentro dessa turma, tá? Então, é por isso que a probabilidade é maior que seja um São Paulino que seja sorteado. Os coitados que torcem para o Guarani, né? Tem quase nem chance, são só 3 em 35, né? Tem que ser muito sortudo para sair aí um torcedor do Guarani, né? Então, aí era atividade de probabilidade. Aí pedia para fazer a página 68 também. Então, vamos lá. Em um parque de diversões existe uma barraca com 2 roletas. João resolveu tentar a sorte para ganhar um brinde. Então, a gente tem aqui 2 roletas, tá? Se João precisa tirar o número 4, qual roleta ele deve escolher? Se a gente for observar, as 2 roletas vão até o número 6. Porém, a roleta 1 está dividida em menos quantidades do que a roleta 2. A roleta 2 está dividida aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Dessas 8 partes iguais, 2 são o número 1 e 2 são o número 2. E só tem uma para o 3, uma para o 4, uma para o 5 e uma para o 6. Já na roleta 1, a chance para cada número é a mesma. Por quê? Tem 6 partes iguais e só uma parte é para cada número. Então, se o João ele jogar na roleta 2, existe mais chance de sair o número 1 e o número 2. Por quê? Para cada um desses números tem 2 partes, diferente do 4 aqui, ó, só tem uma parte para o 4, e 2 para o 1 e 2 para o 2. Então, na roleta 2, a chance de sair o número 2 ou o número 1 é muito maior do que sair a do número 4. É uma chance aí do dobro, né? Porque tem 2 partes para o 1 e 2 partes para o 2. Já na roleta 1, a chance é a mesma. Tem uma parte para cada número, então as chances são iguais. É 1 para 6, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele deve escolher a roleta 1, pois existe uma chance para cada número. Ou seja, 1 para 6 ou 1/6 de chance, tá? Então, a roleta está dividida em 6 partes iguais e cada parte é um número. Então, as chances de sair o número 6, o número 1, o número 2 é a mesma de sair o número 4. Já na roleta 2, o 4 tem menos chances de sair. Por quê? Eu tenho mais pedaços voltados para o 1 e para o 2.
tá? A chance é maior de sair 1 ou 2. Se ele quer o número 4, ele precisa escolher a roleta 1. B, se ele quiser tirar o número 1, qual roleta ele deve escolher? Por quê? Aí ele deve escolher a roleta 2. Por quê? A chance de sair o número 1 é maior. Tem 2 pedaços para 1. Não é igual aos outros números, tá? É só igual ao número 2, né? Tem a mesma chance ali de sair o número 1 e o número 2. Mas já é uma chance maior do que diante dos outros números, tá? Então, vamos lá. Ele deve escolher a roleta 2, pois a chance é de 2 para o número 1, ou seja, 2 oitavos de chance, tá? Então, ó, o número 5 tem 1/8 de chance. O número 3 tem 1/8 de chance. O número 1 e o número 2 têm 2/8 de chance. Então, eles têm uma probabilidade maior, uma chance maior de sair o número 1 e o número 2 nessa roleta, tá? Porque eles têm 2 pedaços aí para eles. Se ele girar a roleta 1, qual a chance de sair o número 2? A chance é de 1 para 6, tá? A roleta 1 tem 6 pedaços iguais. E só tem um pedaço que vai para o 2, tá? Então, é 1 para 6. Ou seja, 1/6 de chance, tá? E se girar a roleta 2, qual a chance de sair o número 2? A chance é de 2 para 8, porque está dividido em 8 pedaços iguais. Ou seja, 2/8 de chance, ok? Então, aí a gente conseguiu trabalhar a fração como probabilidade. Olha só em quantas coisas a gente consegue utilizar a ideia de fração, né? Então, essa atividade, ela não envolvia muito cálculo, ela envolvia mais lógica, né? Analisar, refletir, observar, pensar. Então, a fração aí, ela acaba tendo essa função na probabilidade, nas chances também, tá? Então, essas foram as atividades de matemática. Agora, a gente vai para português, comparando contos de assombração. Então, vamos lá, né, para a página 208 até 211. Então, vamos lá. 208 até 211. Então, aqui, comparando contos de assombração, essa atividade podia ser feita em dupla, tá? Vocês podiam fazer por videochamada no WhatsApp à vontade, tá bom? Aliás, quem quiser fazer atividade em dupla, sempre que quiser, e que a atividade ela falar que pode ser em dupla, pode ligar para o amiguinho e fazer, viu? A gente tinha esse quadro comparando os 2 contos de mistério que a gente leu. Na verdade, não são 2 contos de mistério, né? Um conto é a continuação do outro, tá? Eles meio que eles são ligados, esses contos. O primeiro era o Entrando no Quarto Misterioso, onde o André, né, o nosso personagem principal ali, ele entrava no quarto, ele via o tear, né? Ele filosofava sobre aquele tear, falava da tia dele, né, dando toda uma introdução à história da velha de um olho só, a lenda dela, né, ali na casa. E o segundo conto, ele encontra essa velha de um olho só, tem toda aquela dramatização de que ela queria ali aprisionar ele no tear e que ele foi salvo pelo gato, tá? Então, a gente vai comparar esses 2 contos aí. Vamos lá. Qual é o enredo do texto? Entrando no quarto misterioso, André entra no quarto, o descreve e encontra um tear, tá? Então, o enredo da história é praticamente esse. Ele entra no quarto misterioso, ele conta como o quarto é, ele conta todo o contexto, né? Que levou ele a chegar, a querer entrar naquele quarto misterioso, e ele fala do tear, tá? O conto 2. André encontra a velha de um olho só, tá? Então, o enredo aí a gente tinha até feito esse esquema gráfico, tá? E eu tinha colocado aqui, né, no enredo, ó,
No quarto, André encontra a velha de um olho só. Então, esse é o enredo do conto 2. Aquele momento que ele encontra aquela entidade lá, né? Onde e quando a história se passa? No presente, no quarto. Né? Aqui no conto do quarto misterioso, que ele descreve pra gente o quarto e tal, ele já começa entrando, ó. A chave que abre a porta do cômodo, né? Então ele já chega entrando no quarto. Ele fala um pouco da casa, da tia, né? E aí ele acaba entrando, tá? Aí ele fala, ele acaba encontrando a velha de um olho só. Quando ele entra no quarto, ele vê, ele descreve o tear, né? Então, o primeiro conto ele já se passa, né, no presente, tá? É o tempo presente e no quarto misterioso, tá? No segundo também, né? No presente, tá? Que tá acontecendo naquele momento, no quarto misterioso, tá? Então as duas histórias se passam no mesmo local. A primeira uma introdução para a segunda história, né? Quem são os personagens? Então vamos lá. A gente tem o André que está narrando a história. A gente tem no primeiro conto, né? Ele cita as outras personagens aqui, né? Ele cita a tia Clara, o Eurípides, né, o gato. Mas eles não participam da história, eles só são citados no primeiro conto. Já no segundo conto, a gente vai ter a velha, que contracena ali com o André, e o gato que salva ele, o Eurípides que salva ele, né? Então, são essas personagens aí que aparecem na história. A gente, para não colocar só o nome do André, vamos colocar o nome da tia Clara e do Eurípides também, né? Para não ficar só o nome dele. Mas eles só são citados, né? O André fala que eles existem, mas a gente não vê a tia Clara falando, aparecendo, né? Mas vamos lá. Tia Clara e o gato Eurípides. E aqui no conto 2 é o André, a velha de um olho só e o gato que salvou ele, né? Eurípides. Então fica assim as personagens, os personagens da história, tá? O narrador participa da história ou observa os fatos? Justifique com trechos do texto. Tanto no conto 1 quanto no conto 2, o André, que está contando a história, também é um personagem. Então, a gente tem o narrador aí, personagem. O narrador que conta a história em primeira pessoa, tá? Então, a gente coloca. O narrador participa da história, tá? Tanto no conto 1 quanto no conto 2. Vamos pegar do conto 1 um trecho que mostra, né? Vamos ver. Conto 1. Do que eu tenho medo agora aqui, ó? Ele tá falando dele, né? Tenho medo da velha de um olho só que minha tia me falou. Então, a gente pode pegar aqui, ó, esse trecho da história. A gente já vê que ele participa, né? Não é do que André tem medo, como se o narrador estivesse falando de outra pessoa. Não, ele está falando dele mesmo. Do que eu tenho medo agora, tá? Então, aqui é um trechinho que a gente pode colocar. Nossa, que grandão. Deixa eu diminuir isso aqui. Dá para diminuir um pouquinho, né? Vamos lá. Pronto. Essas caixas de texto é muito grande. Vamos lá. Minha tia Clara me falou. Eu duro que eu não consigo diminuir muito isso daqui, mas... Deixa eu pegar aqui. Os espaços pequenos, né? Eu vou pôr mais pra cá, mas vocês sabem que faz parte do conto 1, tá? E do conto 2 também, ele participa da história, tá? O narrador, e eu vou colocar a outra frase. Acho que eu vou diminuir essa frase aqui para só do que eu tenho medo agora. Pronto. Aí cabe. Trecho da história. Do que eu tenho medo agora?
Pronto, aí já prova que o narrador é uma personagem, tá? Justifique com trechos do texto agora do conto 2. Vamos pegar uma frase aqui. Meu impulso, primeiro, antes de fugir, é tentar arrebentar as tramas. Meu tempo é curto, né? Meu, eu, se refere ao eu, tá? Então, ó, vou pegar essa aqui, ó. Meu tempo é curto, entretanto, tá? Trecho aí do conto 2. Meu tempo é curto, vírgula, entretanto. Então, aí já prova que o narrador é também um personagem da história. Ele está se referindo ao eu, primeira pessoa do singular, tá? Qual é o conflito da história? Como ele é resolvido? Do conto 1, o conflito é André entrando no quarto misterioso, tá? Esse é o conflito, tá? Misterioso. E no segundo, o conflito... o primeiro é ele entrando e não é resolvido, porque é resolvido na continuação, né, do primeiro conto. E no segundo, André encontra a velha que quer aprisioná-lo. Como é resolvido? Ele é salvo pelo gato. Como termina? Com André, o primeiro conto termina com André encontrando a velha, né? A velha de um olho só. E o segundo termina com o André sendo salvo pelo gato e desejando salvar aquelas almas que estavam perdidas no tear. Lembra que ele falou? Deus me livre de voltar a encontrá-la, mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Então ele pensa em salvar, né, aquelas almas presas no tear lá, tá? Então vamos colocar aqui: André é salvo pelo gato, porém pensa em voltar para salvar os prisioneiros da velha, tá? Então ele pensa em voltar, tá? Que outra sugestão você daria para o final da história, né? O primeiro conto é uma continuação. Na verdade, o primeiro conto ele funciona aí como uma introdução para a história da velha de um olho só. O André entra no quarto, descreve o quarto, filosofa sobre o quarto, encontra o tear, filosofa sobre o tear, filosofa pela casa, e de repente ele encontra a velha. E isso é o resumo do primeiro conto. Então, como é que a gente mudaria esse final? Não tem como. Se a gente mudar o final do primeiro conto, a gente não tem o segundo conto, né? Porque um é continuação do outro. Mas o segundo conto já dá pra gente alterar aí o final, né? Que outro final você daria? O gato salvou ele, mas ele quer voltar lá, mesmo com medo, para salvar os prisioneiros. Que outro final você daria? Em vez do gato salvar ele poderia, sei lá, ter criado uma forma de enfrentar a velha, de se libertar dela, de destruir aquela entidade. Então, vocês aí têm que usar a criatividade de vocês, tá? Para criar um novo final para a história. Então, vocês podem inventar, sei lá, o André descobriu que tem um poder sobrenatural e falou umas palavras mágicas e fez a velha desaparecer e libertou todos os prisioneiros dela. O André meteu o pé no tear, quebrou o tear, acabou com o poder da velha, porque o poder da velha estava no tear. Ele meteu o pé no tear e acabou com a graça da velha. Também, eu acho que esse é um final que eu colocaria, né? Bem cético, né? Você me prendeu, caramba, vou meter o pé aqui, né? Nesse tear aqui e acabar com essa história agora, tá? Então aí é uma chance de vocês exercitarem a criatividade de vocês, tá? E essa última parte do quadro, vocês colocam bem resumidinho o que vocês gostariam de para o final da história, porque escrever mesmo vocês vão escrever depois, tá? Aqui na 2 fala para vocês analisarem juntos e primeiro colocar aqui na 2 o parágrafo original do desfecho, tá? Então vamos pegar o conto 2, que realmente tem um final, que realmente tem um desfecho. O conto 1 não tem desfecho, ele é uma introdução para o conto 2, tá? Vamos pegar o conto 1 aí, o conto 2, né, o da velha de um olho só, e colocar o final original do texto, tá? O final que realmente está ali. Vamos lá. Vamos selecionar. Esse é o final do texto, ó.
tá? Vamos selecionar aqui, pronto. Esse é o final original. Nossa, não consegui selecionar tudo. Pronto, agora foi. E aí a gente vai copiar esse final e jogar aqui na atividade 2, tá? Era isso que eles queriam, tá? Então, o final original é esse, ó. Ainda olha aterrorizado para as tramas esticadas do tear. Agora são somente velhos e empoeirados fios encardidos pelo tempo. Escancara a única janela do cômodo, respiro o ar da madrugada e vejo multidões de vagalumes buscando namoradas nos pastos mais além do terreiro. Pelo que entendi, somente com o relógio parado à meia-noite é possível entrar em contato com aquela criatura maligna. Deus me livre de voltar a encontrá-la, mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Tenho que pensar. Amanhã cedo consultarei minhas tias. Boa noite. Espero conseguir dormir. E você? Então ele foi atacado pela velha de olho só e foi dormir tranquilamente depois, né? Mas tudo bem. Agora escreva em dupla um final diferente para o conto. Então é aqui que vocês vão produzir o textinho de vocês, tá? Então vocês vão pegar desde aquela parte em que o gato salva ele. Eu prefiro que vocês façam a partir daqui, ó. Vou até destacar, ó. Meu impulso, ó, era fugir, tá? Aqui que tem o desfecho todo do texto, tá? Toda essa parte aqui é o desfecho. Quando o gato entra e ele ajuda a libertar o André daquela transe que ele estava, tá? Então, a partir daí, a gente pode mudar o final da história. Em vez do gato salvar ele quebra o tear. Ou o gato pulou na velha, tirou ele do transe, ele aproveita, em vez dele fugir, sair correndo e fugir, ele resolve atacar a velha também, ele resolve quebrar o tear, ou ele descobre que ele tem um poder mágico lá, qualquer coisa que vocês tiverem criatividade para escrever. E desenvolve um final onde a velha desaparece, onde a velha promete vingança e vai embora, tá? Há um final diferente para vocês desenvolverem e colocarem aqui na atividade 3, tá? Então, aqui é uma produção de texto mesmo, que vocês vão ter que fazer, tá? Produção de texto. Opa! Recontando, não, né? Refazendo o final da história, tá? Então, isso aqui é em dupla, tá? Em dupla. Resposta pessoal. Sim, posso fazer sozinha, professora? Pode. Resposta pessoal. Pode fazer sozinho. Porém, se você tiver a oportunidade de fazer em dupla, é melhor. Porque é trabalhoso e é uma atividade que é gostosa de ser feita em dupla. Então, se você puder ligar para o seu amiguinho, fazer vocês juntos, é melhor. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje, né? E até a página 211 aí. Ela terminava aqui, então, tá? A atividade 3D não precisava fazer, tá? Era só até a produção de texto. Essa daqui a gente vai fazer depois, porque eu vou trazer outros contos que vão ser bem melhores, eu prometo, tá? Outros contos de mistério, tá? E aí a gente vai fazer essa atividade depois, tá bom? Então, era só até aqui a atividade 4, fazer a produção de texto e reler e fazer as correções e a revisão que precisava no texto, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!